no treinamento, não na verdade, mas sim no puro ódio. O Homem da Máscara Bizarra, responsável por guiar o Cavaleiro de Fênix, tem seu passado revelado nesse vídeo Tudo Sobre Guilty, que também é a terceira parte da HQ oficial Time Odyssey, criada pelos franceses Jérôme Alquier e Ernest Dowling. E não tem como falarmos do Mestre do Ódio sem citarmos a forma como ele foi pensado por Masami Kurumada. Por isso, decidimos compilar tudo o que já foi revelado sobre ele, sua máscara e a Ilha da Rainha da Morte. Time Odyssey. Assim como no original, Guilty é guardião da Ilha da Rainha da Morte. Porém, nessa obra, seu passado, ou pelo menos uma versão dele, é revelado. Em um extra da versão de colecionador da HQ, traduzido pelo site Caio Zodíaco, é citado que anteriormente ele era o Cavaleiro de Prata da constelação de Fornalha. Essa constelação já havia sido utilizada no jogo Sansei Online, onde também era apresentada como sendo da patente de prata. Além disso, alguns fãs especulam que o Cavaleiro de Fogo, com a marvada pinga que eu me atrapalho, um personagem filler do anime, também seria da constelação de Fornalha, mas oficialmente ele não possui nenhuma constelação, é somente do fogo mesmo. Masami Kurumada permitiu que Jérôme desenvolvesse o personagem livremente e, como até o momento essa é a única obra oficial a contar o seu passado, podemos considerá-la válida, apesar de possuir algumas coisas um pouco incoerentes, como comentaremos mais para o final desse vídeo. Porém, assim como qualquer obra não escrita pessoalmente por Kurumada Sensei, não é possível incluí-la como parte do cânone, já que posteriormente o autor original pode vir a criar sua própria versão, assim como já fez com vários eventos da franquia. Nesse caso, eu acho meio difícil de acontecer, mas nada é impossível para o mestre do traço ardente. A história começa com o personagem indo até o santuário a pedido do Grande Mestre, e com sua chegada temos duas grandes revelações. A primeira é o seu rosto ser bem normal, exceto pelo fato de ter uma tatu de fênix entre os olhos, o que não faz muito sentido, a menos que ele tenha ficado chapado na Tailândia. E a segunda é o seu verdadeiro nome ser Jorge, algo bem menos terrível do que esperado. Porém, com um motivo, já que Jorge, assim como a nacionalidade peruana, são uma homenagem ao fã Jorge Vaquez, detentor do título de maior colecionador de Sanseiya, de acordo com o Guinness Book. Ao entrar na sala do Mestre do Santuário, seu Jorge não cansa de lutar, se ajoelha e o Grande Mestre diz que ele abandonou seu título de cavaleiro para se exilar em um pedaço de terra do antigo continente de Mu, mas que ele não esqueceu seu lugar, que é estar ajoelhado diante dele. Ouvindo essas palavras, Jorge afirma que está se curvando perante ao altar de Atena e não ao mestre do santuário. O Grande Mestre apenas o repreende por seu desrespeito e prossegue dizendo que Atena tinha uma nova missão para o ex-cavaleiro, que ele precisaria treinar um aluno para ser o Cavaleiro de Fênix e ensiná-lo que a fonte mais poderosa do cosmo era o ódio, o tornando um guerreiro cruel, impiedoso e vingativo. Na hora, a ficha do Jorjão cai, já que Atena nunca pediria algo assim. Aquilo só podia ser coisa do Tinhoso à sua frente, por isso ele se nega. Mostrando que eles não estavam sozinhos, de trás do Grande Mestre surge Máscara da Morte, repreendendo seu Jorge na base da porrada. Antes que o Cavaleiro de Ouro possa usar seu golpe Ondas do Inferno, o Grande Mestre o interrompe, dizendo que não era para ele matar o ex-cavaleiro, já que para o seu plano dar certo, precisaria dele vivo, e então os envia ao Salão do Tormento. Saindo da sala, o Grande Mestre encontra as três moiras, que o chamam de Saga, confirmando que esse acontecimento é posterior à morte do Xion, como já esperado, afinal, o Grande Mestre anterior jamais faria algo assim. As tecelãs do destino dizem à Saga que ele precisa fazer o Jorge encher seu futuro aluno de ódio e vingança, para que assim o Cavaleiro de Gêmeos pudesse estender seu poder para além do santuário. E aqui temos a revelação de qual foi a segunda vez em que as irmãs interferiram no destino de Ikki, que citamos no segundo vídeo da obra. As tecelãs que estavam sendo manipuladas por Cronos, que estava sendo manipulado por Zeus, manipularam o Saga, que já estava sendo manipulado
manipulado por Lemur, que estava sendo manipulado pela Care, para que ele manipulasse o seu Jorge, que manipularia seu discípulo, e assim o plano do Deus do Tempo daria certo. Ou seja, isso tá mais enrolado que novela mexicana. Tá nível final do Naruto Shippuden. Só falta aparecer ET agora. Após a conversa com as moiras, a cena corta para uma Kid China e um novo personagem que está entregando a ela sua máscara de Amazona. Saga chega ao local o chamando de Loading, cavaleiro de prata de escultor, que possui um ateliê e aparentemente é o responsável por fornecer as máscaras para as Amazonas do santuário. Loading é cego e isso justificaria o fato dele ser escolhido para a tarefa, já que mesmo sendo um homem, sua condição não permitiria que ele visse o rosto das Amazonas e assim não quebraria nenhuma regra do santuário. Além de que mostra onde a China consegue repor suas máscaras, que quebram em quase todas as brigas que ela entra. Imediatamente, o escultor sente a presença do grande mestre e pergunta se o mesmo gostaria de uma máscara. Saga diz que na verdade precisa de algo para um discípulo, algo que imponha medo e respeito. Depois de analisar as opções disponíveis, ele encontra a famosa Máscara do Diabo, que conhecemos e a escolhe. Enquanto isso, no Salão do Tormento, Máscara da Morte torturava o seu Jorge, que o questionava como um cavaleiro de ouro poderia ser tão cruel. Sem se importar com os questionamentos sobre sua maldade, o Cavaleiro de Câncer continuou a torturá-lo, dizendo que colocaria seu rosto em sua coleção, até que é interrompido pelo chefe. Saga se aproxima do seu Jorge, que está só ao farrapo, e pergunta se ele já decidiu ajudá-lo. O ex-cavaleiro se nega, dizendo que anteriormente outro homem devorado pelo ódio tentou utilizar a armadura de Fênix e que ele sacrificou seu título de cavaleiro para impedir que tal tragédia acontecesse novamente. Aqui não fica muito claro o que aconteceu com o homem que tentou usar a armadura de Fênix. Porém, em um dos conteúdos extras da edição de colecionador da HQ, Jerome explica a origem da armadura de Fênix, que segundo ele, foi feita com base no hipermito e na enciclopédia oficial. Ele explica que Athena criou as armaduras com a ajuda dos alquimistas do continente de Mu para poder enfrentar Poseidon, mas a armadura de Fênix se recusou a ser utilizada por um cavaleiro. Posteriormente, um homem tentou dominar a armadura pela força do ódio, e isso fez com que ela ficasse puta da cara, o rejeitasse e devastasse completamente o continente de Mu. Voltando à discussão, Jorge questiona o que aconteceria se a armadura aceitasse um portador que só conhecesse o ódio. Sem dar uma resposta, obviamente, por também não fazer a mínima ideia, Saga dá uma última chance ao ex-cavaleiro, que diz preferir a morte a trair Athena. Com a resposta final, o grande mestre o acerta com um Satã Imperial, dizendo que seu destino era pior do que a morte, revelando que colocou uma ilusão na máscara para que seu Jorge cumprisse suas ordens, e mostrando que a ilusão já era efetiva, o ex-cavaleiro se ajoelha, dizendo estar às ordens. Na mesma noite, o grande mestre informou que um inimigo misterioso chamado Guilt tentou atacar Athena e ordenou que Shura de Capricórnio o perseguisse sem matá-lo até ele sair do santuário. E foi assim que seu corpo ficou marcado pelas lâminas da Excalibur. Ao voltar para a Ilha da Rainha da Morte, com o corpo dilacerado e a mente escravizada, Guilt seguiu todas as ordens do grande mestre. Nos extras da edição de colecionador, também é dito que ao voltar para a Ilha da Rainha da Morte, antes de ser completamente dominado pelo Satã Imperial, Guilt conhece Esmeralda e implora para que ela salve Ikki do que estava prestes a fazer. Depois disso, totalmente controlado, treinou seu discípulo na base do ódio, destruindo até a última gota de esperança que ele pudesse ter, para que no final ele o matasse e assumisse a armadura de Fênix, totalmente consumido pelo desejo de vingança. A Máscara e a Ilha da Rainha da Morte. No hipermito, é dito que numa ilha localizada abaixo da linha do Equador, um cavaleiro descobriu uma grande quantidade de urnas desconhecidas. O local estava constituído em um fragmento do continente de Mu e posteriormente foi batizado como Ilha da Rainha da Morte. Acredita-se que dentro dessas urnas descobertas estavam as armaduras negras, porém nenhum cavaleiro tentou usá-las. Mas com o passar do tempo, homens que só possuíam poderes superficiais e não conseguiram
decidiram se tornar cavaleiros, se reuniram na ilha e começaram a usar essas armaduras, se tornando os Cavaleiros Negros. Reprovando o fato de os Cavaleiros Negros usarem as armaduras para motivos pessoais, Athena acabou selando a Ilha da Rainha da Morte e impôs a um cavaleiro de grande poder a obrigação de usar uma máscara, com o dever de combater os Cavaleiros Negros que tentassem desfazer o bloqueio. Na enciclopédia oficial, é dito que a máscara de Guilty era o símbolo que a ilha estava sendo vigiada, e a sua morte acabou libertando os Cavaleiros Negros da ilha. Ou seja, os materiais oficiais que tínhamos até então davam a entender que a máscara era algo passado de geração em geração e utilizada pelo responsável por manter os Cavaleiros Negros e a ilha em si sob controle. A versão de Time Odyssey esvazia esse significado, tornando a máscara um mero capricho de Saga para esconder a identidade de Jorge, o tornando Guilty, como se ele fosse o primeiro a usá-la e sua máscara tivesse sido escolhida puramente ao acaso. Inclusive, em The Lost Canvas, no Gaiden do Manigold, é estabelecido que existia um clã de carcereiros que eram responsáveis pela Ilha da Rainha da Morte e que os Cavaleiros Negros queriam que Gioka, a última descendente desse clã, destruísse a máscara símbolo dos carcereiros para libertá-lo. É claro que The Lost Canvas também é um spin-off, e nesse caso, ambas as obras têm o mesmo peso e devem ser consideradas como histórias paralelas, embora oficiais. Porém, a versão de Shiori Teshirogi era bem mais rica e engrandecia a mitologia por trás da máscara, enquanto a de Time Odyssey torna ela um simples adereço com um significado bem raso. Saint Seiya clássico. Na obra clássica, como citado anteriormente, Guilty já aparece como guardião da Ilha da Rainha da Morte e não conhecemos o seu passado. Tanto que na enciclopédia oficial, ele é descrito como um misterioso cavaleiro que treinou Ikki e acreditava que o ódio é a verdadeira fonte da força do ser humano. Ele se dedicou a enraizar suas crenças no coração do Cavaleiro de Fênix, o fazendo odiar tudo e todos, chegando ao ponto de matá-lo, e em seu leito de morte aproveitou para chutar o pau da barraca, revelando a Ikki que Mitsukatra Kido era o pai de todos os órfãos, o que só faz o cavaleiro sentir mais ódio ainda. É muito ódio. Ainda bem que o Ikki não tinha pressão alta, senão ele tinha morrido ao invés de virar cavaleiro. O meu coração está... A tradução do nome Guilty significa culpado, o que de fato tem tudo a ver com as ações do personagem. Ele é o culpado por todo o sofrimento de Ikki, culpado por transformá-lo em alguém sem sentimentalismo, culpado por fazer com que o Fênix odiasse aquele que mais amava e culpado por fazê-lo perder Esmeralda, que era sua única luz. Falar de todos os pecados cometidos por Guilty me leva a uma teoria. Se o guardião da Ilha da Rainha da Morte estava disposto a fazer de tudo para que seu aprendiz ficasse à beira da insanidade e despertasse o verdadeiro ódio, não seria ele capaz de criar a ilusão de uma menina frágil para servir de apoio a Ikki e depois utilizar a morte dela para despertar toda a sua ira? Se pensarmos bem, não seria impossível que Guilty possuísse o golpe fantasma ou algo parecido, já que Ikki possui poderes mentais avançados e foi treinado por ele. Como no começo de seu treinamento o Cavaleiro de Fênix não se entregava facilmente ao ódio, tanto que é mostrado ele agradecendo os ensinamentos de seu mestre e depois apanhando por isso, faria sentido que Guilty criasse a ilusão de uma garota frágil que se parecesse com o irmão que ele queria proteger. Seria até uma boa explicação para a Esmeralda parecer ser gêmea do Shun, já que a semelhança na aparência ajudaria a fazer com que Ikki se afeiçoasse por ela. Fora que ela destoava totalmente daquele lugar tão perigoso para não cavaleiros. E sua morte seria o estopim perfeito para que Ikki perdesse o controle. Algo como um Satã Imperial reverso. Só que ao invés da visão da morte de alguém libertar o atingido, essa visão é que seria o gatilho. Mas é claro, isso é só uma teoria de fã que eu achei bem bacana. Não é nada oficial e ela nem foi criada por mim, mas sim comentada pelo membro do canal Otávio Aquino. Muito obrigada, Otávio. Sua teoria faz muito sentido. E se vocês também concordam que a Esmeralda poderia ser uma ilusão, deixem aí nos comentários. Depois de todos os acontecimentos do arco da Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros e de Ikki tomar umas pancadas na cabeça, o Cavaleiro de Bronze cai na real
e volta a se importar não só com o Shun, mas com todos os seus irmãos. Porém, o que foi enraizado nele naquela ilha jamais o deixaria. Conhecer o passado de Guilty era algo que provavelmente muitos fãs queriam, e ter uma obra oficial explorando isso seria ótimo. Porém, a forma como o personagem foi retratado em Time Odyssey, como alguém que estava sendo controlado por Saga, é no mínimo repetitivo, já que no mangá, Saga manipula a Aiolia e no anime manipula também o Cavaleiro de Cristal. Isso sem contar outros spin-offs como o episódio G, onde ele controla a Shura de Capricórnio. Além de que, como citei anteriormente, o próprio Cavaleiro de Gêmeos já estava sendo manipulado por Lemur. Então colocar as Moiras para manipulá-lo não adiciona nenhum elemento novo, acaba apenas caindo no mais do mesmo. Fora que a maneira como o Guilty recebe a máscara por Saga descarta tudo o que ela significava até então. Ela passa de símbolo do guardião da Ilha da Rainha da Morte, aquele designado por Athena para deter os Cavaleiros Negros, para uma mera fantasia que guarda a ilusão do Grande Mestre. No fim, essa parte da história altera conceitos que já existiam e, ao invés de adicionar ou ampliar os significados já existentes, como feito em The Lost Canvas Gaiden, os transforma em coisas muito mais banais e simplórias. Fora as mudanças na personalidade de Guilty. Afinal, o próprio nome dele dava a entender que Kurumada Sensei criou um personagem corrompido que defenderia seus ideais, mesmo que bem duvidosos, até o fim, tanto que morreu por isso. Porém, nessa obra, ele acabou sendo transformado em nada mais do que a marionete da marionete, um cavaleiro de prata que, por algum motivo, não confiava no Grande Mestre, sendo que até os cavaleiros de ouro, que eram mais próximos dele, não tinham desconfianças, que abandonou seu cargo de cavaleiro, o que, segundo o cânone, seria motivo para a morte. Não dá para simplesmente desertar do santuário, mesmo Mu e Doku, apesar de não estarem em suas casas, estavam cumprindo seus propósitos como reparador de armaduras e guardião do selo de Hades. Por algum motivo, os autores acharam que era necessário dar um passado triste para o personagem e transformá-lo em alguém bonzinho sendo controlado, talvez inspirados pela versão anime do personagem, onde é dito que ele se tornou mal após ir ao santuário. Mas nesse, assim como vários outros pontos, a obra parece um pouco perdida, sem saber a que universo quer pertencer. Ora é fiel à versão mangá, ora a anime, ora apenas a si mesma, o que só gera confusão com pouco aprofundamento. Ou sei lá, talvez eu só esteja sendo muito dura com o autor, né? Muito obrigada por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. E se quiser e puder ajudar a gente a manter nosso trabalho no YouTube, é só clicar aí embaixo no botão Seja Membro, deixar um valeu demais ou conferir outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E comenta aí o que você achou dessa versão do Guilty. Você gostou, não gostou ou tanto faz?